Fala professora, tudo bom com você? Professor Danúbio Santos aqui para te ajudar a se preparar na parte de História de Ipojuca, para o concurso de Ipojuca. Lembrando que eu tenho um trabalho parecido com esse, mas é preparando para a Prefeitura de Jaboatão, que é o nosso próximo concurso. Então, quer se preparar bem para Jaboatão? Vem comigo, fala com a gente, entre em contato, que a gente vai então te ajudar a fazer a tua preparação, tá bom? Foco da aula de hoje é onde é? Nossa Senhora do Ó. O foco da aula de hoje é Nossa Senhora do Ó. Não se perca, professor, não se perca, professora. Organize aí a sua cabeça e o seu caderno, pegue canetas de cores diferentes e vamos aos destaques que o Atlas, né, de História, Geografia e Cultura de Pojuca nos traz. Atlas esse que está muito mais para material didático do que para fonte de consulta histórica de fato, né? Ele é bem fraquinho e precisa ser melhorado em diversos aspectos. Mas vamos lá então. O que a gente pode falar então sobre Nossa Senhora do Ó, que está presente no Atlas? Preste atenção. Veja, Nossa Senhora do Ó, ela surge como diversas outras vilas vão surgir ao longo do final do século XVI e do século XVII, né, em todo o litoral da capitania de Pernambuco. Então, antes de existir Nossa Senhora do Ó, o que existia era um pequeno ajuntamento de pessoas. Esse pequeno ajuntamento de pessoas, segundo o Atlas, ele foi guiado, né, por um beato, por um religioso chamado Manuel do Ó. Manuel Duó guia esse povo, junta esse povo, aumenta, amplia esse povo. Esse pessoal, então, constrói uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Ó, também pode ser chamada de Nossa Senhora da Expectação, tá certo? E essa igreja passa a ser um ponto muito visitado naquele vilarejo, né? Por quê? Porque dizem que essa igreja, então, é capaz, né? A padroeira, né? A santa adorada, ela é capaz de realizar e reproduzir milagres, tá certo? Tivemos até figuras importantes que visitaram essa igreja aí, tá? Por conta de graças recebidas a partir de milagres. Então, está explicado aí o surgimento de Nossa Senhora do Ó, né? É uma pequena vila que vai surgir final do século XVI, início do século XVII, ali na região de Ipojuca, tá certo? Dois engenhos são muito importantes para a história de Nossa Senhora do Ó, o engenho Salgado e o engenho Caldas. O Salgado eu mostro agora, o Caldas eu mostro lá no final. Vamos lá então conhecer um pouquinho sobre o engenho Salgado. Pessoal, é fato, e todo mundo já está entendendo, todo mundo já está ligado, que a região de Ipojuca e a região de Nossa Senhora do Ó, elas estiveram envolvidas nas batalhas, né, da época da invasão holandesa, tá certo? Então, Pernambuco ele é invadido por holandeses, tá certo? Que estavam interessados na exploração do açúcar de Pernambuco, tá certo? E claro que sendo aquela região uma região cheia de engenhos, era interessante também que ela também fosse invadida, tá? Então o engenho Caldas, perdão, o engenho Salgado, esse que está aí na tela, ele é um palco de uma intensa disputa, de uma intensa luta entre holandeses e luso-brasileiros. Pessoal, o que acontece então quando essa luta termina? Olha, esse engenho, ele é doado, as terras desse engenho são doadas para a família Valença. Só que tem um detalhe, segundo o Atlas, a família Valença é uma família de judeus. Olha que rolo doido, olha que problema grande, para pensar. Você vai colocar uma família de judeus inserida numa região onde tem católicos fervorosos. Então você tem cristãos católicos do lado, judeus do outro. Segundo o Atlas, isso vai favorecer conflitos entre essas pessoas, né, gente? Olha só, presta atenção. Será que para por aí? Claro que não, né? Agora a gente vai ver um pouquinho mais o quê? Outros elementos ligados a Nossa Senhora do Ó. Por exemplo, em 1846, nós estamos vivendo ainda coisas interessantes na história do Brasil. Por exemplo, 1846 é o começo, é o comecinho do segundo reinado, tá? O segundo reinado está começando há pouquíssimo tempo, o Brasil passa a ser administrado, então, por Dom Pedro II. Preste atenção, porque 1846 é a data da fundação oficial de Nossa Senhora do Ó, tá? Ela é fundada oficialmente em 1846. E aí, a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Nossa Senhora do Ó não é qualquer lugar, né? Nossa Senhora do Ó não é qualquer lugar. Nossa Senhora do Ó era um lugar que tinha uma igreja, era um lugar que tinha um cemitério,
Tá? Nossa Senhora do Ó era um lugar que tinha uma escola, e essa escola ensinava, além da língua nativa e de outros elementos ligados ao trívio e quadrívio, ensinava francês, olha só. Nossa Senhora do Ó, gente, tinha ourives. Ourives é aquele artista, é aquele artesão que trabalha com ouro, moldando joias. Então, não é em todo lugar que tem isso, né? Outra coisa que Nossa Senhora do Ó tinha, gente, eram pequenas fábricas e um comércio bem avançado até para a época. É por isso. Então você junta os engenhos, a produtividade do açúcar, a questão da escravidão, o potencial comercial, o desenvolvimento daquela pequena região. É por isso, e não por outro motivo, que Nossa Senhora do Ó se entende como um lugar que poderia e deveria ser a sede daquela região. Só que essa não era uma opinião, que era um senso comum de todos os importantes donos de fazendas que moravam naquela região. Por isso, Nossa Senhora do Ó e Ipojuca Sede disputaram a hegemonia política daquele lugar ao longo da segunda metade do século XIX. Então, na segunda metade do século XIX, você vai ter conflitos entre Ipojuca Sede e Nossa Senhora do Ó pela hegemonia, pelo controle político da região. Quando é que essa batalha ela acaba? Ela acaba, segundo o Atlas, em 1890, tá certo? Quando as tropas de Nossa Senhora do Ó, elas cruzam com as tropas de Pojuca Sede, mas as tropas de Pojuca Sede não estão sozinhas. Elas têm o apoio da Polícia de Pernambuco e elas também têm o apoio dos senhores de engenho que tinham os seus capatazes que foram armados. Então, engrossa ao lado de Pojuca Sede, afina ao lado de Nossa Senhora do Ó. A derrota de Nossa Senhora do Ó se dá, então, em 1890, na Rua da Batalha, tá certo? E aí acaba essa história de disputa de quem vai ser a sede da região. Bom, para encerrar, eu disse o que a vocês no começo da nossa aula aqui? Eu disse, olha, tem dois engenhos que são importantes para a história de Nossa Senhora do Ó, tá? Esse engenho aí é o último da aula de hoje, que é o engenho Canoas, tá certo? Canoas, falei Caldas, não é Canoas, tá? Engenho Canoas. O engenho Canoas, gente, ele é importante porque ele favorece o desenvolvimento populacional, ele tem uma grande influência no povoado, ou seja, ele ajuda a aumentar a quantidade de pessoas. Mas não é só isso. Nos arredores, né, e nas terras onde se localiza o engenho Canoas, você vai ter ali a concentração fundiária, né? Você vai ter fazendas, como a Fazenda Gameleira, a Fazenda Cúpia, a Fazenda Merepe e, claro, a Fazenda Porto de Galinhas. Então, para pensar, Porto de Galinhas já tinha uma entrada e saída muito interessante de mercadorias na capitania de Pernambuco, né? Entre essas mercadorias, pessoas. A gente sabe que escravizados, né, eles entravam em Pernambuco também a partir de Porto de Galinhas, né? Outros lugares, mas a partir de Porto de Galinhas. Gente, naturalmente a população daquele lugar, né, não vivia só disso, né? Então nós temos também as questões do extrativismo vegetal, tá? Da exploração da fauna e da flora da região, e nós temos também, né, que lembrar, porque isso é dito pelo Atlas, que uma das formas de geração de subsistência das populações daquela região era a utilização do mangue. Então, caranguejos, camarões e outras coisas que nascem no mangue também serviam aí para manutenção de subsistência da população. Beleza? Sobre Nossa Senhora do Ó é isso. Não esqueça, estude e anote, pegue os pontos mais importantes. Eu estou torcendo por você. Volto com outra aula para a gente adiantar esse conteúdo, tá bom? Valeu, professor, e não esquece, hein? Estamos nos preparando para Ipojuca, mas nós temos um trabalho muito legal também em Jaboatão. Um abraço, hein? Valeu, tchau, tchau.